Novamente, boa noite a todos. Bem-vindo ao Fórum da Infectologia do Hospital Cardiopulmonar. Como estávamos conversando um pouquinho mais cedo, esse fórum é um evento mensal do Serviço de Infectologia do hospital. E esse evento de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre corticoide e COVID. Então, também estávamos falando um pouquinho antes, né? Luciano falou no começo, lá em junho, né? E desde então muitas coisas mudaram, são vários estudos, acho que 7 ou 8 estudos aí sobre corticoide, particularmente na COVID, então a gente vai ter um debate interessante, vai ser muito bom, muito proveitoso para a gente, com certeza. Luciano Azevedo, eu acho que dispensa comentários, todos conhecem já, não vou falar aqui seu currículo, tá certo? Vou apenas dizer que é professor livre-docente da disciplina de emergências clínicas da USP e médico intensivista e pesquisador do Hospital Sírio-Libanês. E como moderador e debatedor, eu, Alan Neves, infectologista, e Thiago Cavalcante, também infectologista, ambos do cardiopulmonar. A gente vai ser mais um provocador aí, embora tenham várias perguntas, mas a gente vai dar, primeiro, claro, prioridade para o pessoal do público e vamos em frente. Obrigado, Luciano, antecipadamente, mais uma vez, pela participação. Obrigado, Alan. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer voltar ao cardiopulmonar, né? Eu sempre falo isso, né, Rit? Seja presencial, seja online, né? Eu espero que em breve a gente possa voltar a ter atividade presencial, porque faz falta mesmo a interação. Tá devendo muita acarajé, viu? Muita muqueca, viu? Muita... Imagina, uma cota aqui de acarajé, muqueca, abará e tudo vencendo, viu? Beleza. Imagina. Mas agora eu acho que vai, né? Com a vacinação, agora vai. Pelo menos. Com a Pelo menos vacina. assim, já que todo profissional de saúde vai estar vacinado, né? Já fica um risco menor, já dá para voltar a fazer algum evento com profissionais de saúde vacinados, pelo menos, né? Já dá para melhorar as coisas. No segundo semestre a coisa já muda, né? Eu acho que sim. Eu acho que já dá uma melhorada. E a gente começa a muqueca aqui, viu? Tá certo. Mas agora, muito obrigado pela apresentação. Então, como eu disse, é sempre um prazer voltar a reencontrar os amigos do cardiopulmonar. Vocês são excepcionais parceiros nas atividades científicas da coalizão, né, dos estudos de terapia intensiva, dos estudos de anticoagulação. Então, é sempre um prazer vir aqui conversar com vocês e discutir esses temas. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para ver se vocês estão vendo. Vocês estão vendo esse primeiro slide com o Homer? Sim. Ok. Então, assim, esse é uma discussão que desde que o COVID foi identificado, houve essa dúvida, né? Houve essa possibilidade de você considerar a utilização de corticosteroides para tratar os pacientes com COVID-19. Então, hoje em dia, eu acho que não tem muito mais dúvidas sobre se os pacientes devem ser ou não tratados com corticosteroides. A gente vai levar a vocês o embasamento que justificou, do ponto de vista de ensaios clínicos, etc., a recomendação da própria OMS de utilizar o corticosteroide, mas, como tudo em ciência, como tudo em medicina, a gente tem uma recomendação de se utilizar o corticosteroide, mas a gente não tem certeza de muitas coisas nessa recomendação. Por exemplo, será que ele não causa mais efeitos colaterais do ponto de vista de infecção? Qual a dose do corticoide que é mais adequada? Qual o corticoide, qual o tipo do medicamento, né? É dexametasona, é hidro, é metilprednisolona? Ou seja, isso é um efeito de classe, se possível, esse efeito benéfico é um efeito de classe ou é uma prerrogativa, da dexametasona, que foi a mais estudada? Né? Qual a dose? Também não sabemos muito bem qual a dose, por quanto tempo. Né? Então, eu tenho visto alguns pacientes com COVID-19 que depois que suspendem o corticoide estilo Codex ou estilo Recovery, né, por 10 dias, voltam a ter um rebote inflamatório, voltam a ter febre, e você eventualmente precisa voltar a utilizar o corticoide por um tempo um pouco mais longo. E tudo isso, então, é duvidoso do ponto de vista de ensaio clínico, é duvidoso do ponto de vista de medicina baseada em evidência. Mas vamos tentar entender, então, o que é que subsidiou, né, o que é que embasou
a utilização do corticoide em COVID-19, né? O corticoide nesse contexto de COVID. Esse é o meu conflito de interesse, tá? Eu sou um dos investigadores do estudo Coalizão COVID-19, que a gente estava discutindo antes de começar a aula, né? Que está avaliando diversas terapias, já avaliamos dexametasona, então tem esse conflito de interesse intelectual nesse aspecto. E também, se vocês quiserem os slides dessa apresentação, eu estou disponível para encaminhar para vocês, é só vocês entrarem em contato comigo através de um desses formatos. Então, quando a gente vai falar de corticoide em COVID, a gente precisa primeiro relembrar alguns aspectos importantes que geraram toda essa discussão. Dá corticoide, não dá corticoide? Qual seria o possível efeito deletério de você usar corticoide nesses pacientes com COVID-19, né? Então, essa nossa agenda vai contemplar os aspectos fisiopatológicos da doença, que justificariam a utilização do corticosteroide. A nossa agenda vai contemplar também a discussão sobre corticoide para infecção viral. Então, existe uma discussão para corticoide em influenza, que ele pioraria a mortalidade. Existe discussão de corticoide em MERS e em SARS, né, causada pelos primos do novo coronavírus. Para corticoide em pneumonia, né, existe também alguns estudos clínicos demonstrando um possível benefício de corticoide para pneumonia grave. Corticoide em síndrome do desconforto respiratório agudo não COVID e, obviamente, o corticoide em COVID-19. Quando a gente fala da fisiopatologia, vocês todos devem conhecer esse slide, né? Então, cada vez mais está demonstrado que existe um momento bifásico, digamos assim, da fisiopatologia do COVID-19, da infecção da doença pelo SARS-CoV-2, né? Então, você tem uma fase inicial de resposta fundamentalmente viral, onde o vírus bastante comentado que o vírus estaria fundamentalmente no trato respiratório inferior. Existem estudos que dizem que mesmo na fase precoce já existe, principalmente se você se contaminou por aerosol, já existe vírus depositado, né, porque o aerosol é uma partícula pequena, já existiria vírus depositado no trato respiratório inferior, na unidade alveolar, lá para baixo. Mas, de fato, o componente principal nessa fase inicial da doença é essa resposta viral que não existe, né, não se correlaciona com um componente inflamatório tão exacerbado. Então, você tem sintomas constitucionais, parece mesmo a gripezinha do nosso famigerado líder, né? E depois, por volta do 5º, 7º, 10º dia, você teria uma fase de resposta inflamatória do hospedeiro, que também inicialmente foi descrita como cytokine storm, como tempestade de citocinas, e depois, quando os estudos que compararam essa suposta tempestade de citocinas com sepse e síndrome do desconforto foram publicados, se viu que, na verdade, você tem, claramente, óbvio, uma resposta inflamatória no COVID-19, existe isso, de fato, né? Então você tem, eu vou mostrar alguns marcadores inflamatórios aumentados, porém você não tem essa cytokine storm que se descrevia anteriormente, né? Então, comparado com a sepse bacteriana, a produção de IL-6, a produção de mediadores inflamatórios é relativamente menor no COVID-19 do que nessas grandes respostas inflamatórias sistêmicas, digamos assim. E esse quadro, né, essa resposta inflamatória, essa lesão pulmonar que o COVID desencadeia é o que vai, obviamente, desencadear os sinais e sintomas clínicos, né? Então, por volta do 7º dia, o paciente começa a ter os sinais clínicos de dispneia ou começa a desenvolver sepse, síndrome do desconforto respiratório. Então, relacionado a essa liberação de mediadores inflamatórios que também se correlacionam com ativação da cascata de coagulação, com proliferação pulmonar. A gente vai falar sobre tudo isso nos próximos slides, quando a gente comenta da fisiopatologia. Então, notem aqui alguns marcadores inflamatórios que estão aumentados no COVID quando você compara com indivíduos saudáveis, né, pacientes sadios, indivíduos sadios. Então, interleucina 1 beta, fator de necrose tumoral alfa, interferon gama, está tudo aumentado quando você compara, né, pacientes que receberam tratamento na unidade de terapia intensiva versus não UTI, quando você compara com voluntários sadios. Então, sugerindo realmente que existe uma resposta inflamatória nessa doença, e como você sabe, ou vocês sabem, marcadores de
síndrome hemofagocítica, né, de inflamação, como a ferritina, estão aumentadas nos pacientes com Covid-19, a própria interleucina 6 também está aumentada, e aqui esse gráfico mostra a correlação entre a interleucina 6 e o desfecho, e a ferritina e o desfecho. Quem morreu, em vermelho, tinha ferritina maior, em média, e interleucina 6, em média, maior do que quem não morreu. Tudo isso sugere, obviamente, que quem é aquele clássico, né, quem é mais grave morre mais, mas quem é mais grave também tem essa resposta inflamatória mais exacerbada do que os indivíduos que não faleceram por Covid-19. Então, nesse cenário, você já teria alguma sugestão de um possível efeito benéfico dos mediadores das drogas anti-inflamatórias para a Covid, né? Seja corticoide, seja tocilizumab, seja sarilumab, seja outros antagonistas, né, de anakinra, outros antagonistas de mediadores inflamatórios que estão sendo discutidos e estudados em Covid-19. A própria colchicina também, como anti-inflamatória, tem sido discutida. A colchicina é um braço do Recovery, né? Então o Recovery está estudando a colchicina como um possível bloqueador dessas atividades aí, dessa mediação inflamatória do Covid. Então, o que você tem, fundamentalmente, é todo aquele processo de entrada do vírus na célula, replicação, maturação, estímulo, né, no macrófago alveolar, a liberação de mediadores pró-inflamatórios. Então, aqui à direita do slide, vocês já estão vendo a liberação desses mediadores pró-inflamatórios. Então, a interação do macrófago com a célula T, com o monócito, e aí gerando o que eles chamaram ainda nesse slide da época de cytokine storm, né? Como eu disse, esse termo está sendo bastante discutido. Então, quando você vê todo esse mecanismo inflamatório ativo, você imagina que o corticosteroide poderia ter um efeito benéfico substancial nesse cenário por modular, né? Não é imunossuprimir, principalmente na dose que a gente faz. A ideia é modular essa resposta inflamatória para evitar essa resposta hiperinflamatória que esses pacientes desenvolvem no contexto do Covid-19. Então, você tem, né, esse processo inflamatório pulmonar, né? Então, existe formação de NET, que é aquelas redes extracelulares, né, com neutrófilo, né? E tudo isso pode prejudicar o fluxo sanguíneo, pode prejudicar a troca gasosa, e já se sabe, tem estudo demonstrando que o corticosteroide é capaz de bloquear ou de reduzir a formação dessas NETs, né, dessas redes. E você tem também esse processo de lesão vascular e de também estímulo à cascata de coagulação, né? Então, formação do coágulo, né, produção de trombina, que o corticoide também teria um efeito modulando a inflamação, poderia modular essa resposta de pró-coagulação que esses pacientes têm. E a gente sabe que o Covid-19 ele não é só uma doença pulmonar. A despeito dos pacientes terem, fundamentalmente, o comprometimento pulmonar quando chegam na unidade de terapia intensiva, a doença ela é multissistêmica, né? Ela se comporta como se fosse uma sepse. E a gente sabe que em sepse, notadamente, quando você tem um mecanismo de choque desenvolvido, né, paciente caminhando para o choque refratário, você tem efeitos possivelmente benéficos do corticosteroide. Então, o Covid-19 é traduzida como uma doença de múltiplos órgãos nesses pacientes também, então você teria um possível efeito benéfico dos corticoides nesse contexto. Todo mundo conhece essa é a figura muitas vezes imitada, né, da fisiopatologia da síndrome do desconforto respiratório agudo, onde você tem a interação alvéolo capilar à esquerda, né, o macrófago alveolar, pneumócito tipo 2, camada de surfactante, o capilar, né, o fibroblasto e tal, e você tem, e aqui o interstício, né, e quando você tem o processo inflamatório, você tem toda a ativação da cascata de inflamação relacionada no caso, ao Covid-19, então, de novo, produção desses mediadores inflamatórios, dano alveolar difuso, né? Formação de membrana hialina, que é o clássico da síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, na prática, aquela discussão de
será que COVID é síndrome do desconforto típica ou não é típica? Não importa muito, porque você só tem evidência para tratar aquele contexto fisiopatológico do ponto de vista de ventilação. Então, trate como síndrome do desconforto mesmo e pronto. Não importa muito se a complacência é 40, 50, se o doente responde menos a recrutamento, é síndrome do desconforto e, assim, não tem muita discussão. Inclusive, fisiopatologicamente e patologicamente, está muito claro os estudos de autópsia mostrando as características fisiopatológicas da síndrome do desconforto causada pelo COVID-19. Então, você tem claramente aquele mecanismo inflamatório desses pacientes e você tem um mecanismo de reparação. É uma pancada que o pulmão toma e, para ele corrigir essa injúria, o pulmão vai cicatrizar. E como é que o pulmão cicatriza? O pulmão cicatriza produzindo fibroblasto, produzindo colágeno, produzindo fibrose, e aí por isso esses pacientes têm fibrose pulmonar, e o corticoide também teria um efeito benéfico, e aí vem os estudos antigos, né, de Gianfranco Meduri, né, que utilizavam o corticoide numa fase mais tardia, depois de 15 dias, e numa dose mais punk, assim, uma dose mais power, para tentar inibir esse processo fibrótico desses pacientes. Então, o corticoide também teria um efeito benéfico nessa redução da fibronectina, nessa redução do colágeno tipo 1 e tipo 3, nessa evitar a diferenciação do fibroblasto, ou seja, reduzindo esse mecanismo de reparação pulmonar à injúria causada pela bactéria, pela síndrome do desconforto respiratório agudo de outras causas, ou, obviamente, pelo COVID-19. Então, assim, a ideia de se usar corticoide para a síndrome do desconforto é bastante antiga, né? E também para infecções virais, para modular esse processo inflamatório que esses pacientes podem ter. Vamos tentar entender, então, quais são as principais evidências que falam sobre o uso de corticoide para infecção viral e também para pneumonia adquirida na comunidade grave, né? Aquela pneumonia que precisa internar no hospital. Então, quando você vai olhar o efeito do corticoide em influenza, você se decepciona, principalmente quando você vai analisar as meta-análises. Então, as meta-análises mostram, então essa aqui é uma das meta-análises mais recentes do NI, né, onde ele mostra que quando você analisa o dado do corticoide, o corticoide se associa. Isso aqui é tudo estudo observacional, tá, pessoal? Não tem nenhum grande estudo prospectivo randomizado aqui. É tudo estudo observacional de paciente paciente com pneumonia por influenza, não é gripe, não é infecção de vias respiratórias superiores, é pneumonia por influenza, mas tudo baseado em dados observacionais, sugerindo então que o corticoide se associa com o aumento da mortalidade nesta população. Então, isso fez com que houvesse digamos assim, uma certa incerteza, né, uma equipoise, sobre se a gente deveria usar o corticoide para a COVID. E essa equipoise também aumentou quando a gente vai analisar os dados, por exemplo, de MERS, né? Então, esse é um estudo de MERS, que é uma variante, um primo, digamos assim, os infectologistas que me perdoem, né, pela liberdade de expressão aqui, né, pela figura de linguagem, mas é um primo do SARS-CoV-2, né, o coronavírus causador da MERS. E esse estudo do Yassin Arabi, que é um cara que estuda muito, é um intensivista que estuda muito vírus respiratório, né, e ele mostrou que quando você analisa nesta população de pacientes em estudos observacionais, o dado de clareamento viral, o clareamento piora, tá, tem uma legenda bem aqui em cima, mas o clareamento piora, a capacidade do vírus ser eliminado rapidamente pelo organismo piora quando você utiliza corticoide. Claro, isso é um dado de estudo observacional, não tem estudo prospectivo randomizado nesta população de MERS que demonstre benefício, mas isso também é uma coisa que falaria contra você usar para SARS-CoV-2, para COVID-19, porque em outros vírus respiratórios, influenza, se você acreditar naquela meta-análise que também tem as suas limitações, porque é de estudo observacional, ela piora a mortalidade. Se você usar esse dado do MERS, ele aumenta o tempo de clareamento
viral, ou seja, o doente fica eliminando o vírus por mais tempo, isso poderia prolongar a sua doença, tá? Então, isso também precisa ser considerado quando você fala na utilização de corticoide para doenças virais associadas com pneumonia. Quando a gente fala da utilização do corticoide para pneumonia adquirida na comunidade, eu trouxe aqui, tem vários estudos, eu trouxe aqui só uma meta-análise de estudos prospectivos randomizados. Na verdade, é uma meta-análise essa é uma meta-análise de meta-análises, né? Então, ela mostra, não é uma meta-análise, mas é um sumário das mais importantes meta-análises que foram feitas para corticoide em pneumonia adquirida na comunidade. E essas meta-análises sugeriram um efeito benéfico da utilização de corticoide para pneumonia adquirida na comunidade. Apesar disso, ainda falta o grande estudo prospectivo randomizado que mostre que em pneumonia bacteriana ou viral adquirida na comunidade, o corticoide reduz a mortalidade desses pacientes. Tá? Tem estudo que mostra tempo até melhora clínica, né? Um estudo do Antony Torres, do JAMA, de alguns anos atrás, mas ele não mostra tempo de melhora da mortalidade. Talvez porque falte um pouco de enriquecimento preditivo nessa população. Então, talvez, se a gente coletasse os dados dos pacientes, ou se a gente incluísse no estudo apenas os pacientes com pneumonia adquirida na comunidade grave, com marcador inflamatório mais aumentado, tipo uma PCR basal, né, extremamente elevada, a gente poderia selecionar melhor essa população que teria um benefício maior da utilização do corticosteroide. E aí a gente passa, né, para a utilização do corticoide em síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, existiam, né, até esse estudo do ArtsNet de 2006, existiam aqueles estudos do Meduri, né, do grupo do Confalonieri, que sugeriam que o corticoide, quando usado numa fase tardia, poderia ser benéfico exatamente por reduzir a fibrose pulmonar que esses pacientes apresentam a longo prazo. E aí o ArtsNet fez esse estudo, né, que não conseguiu demonstrar um benefício estatisticamente significante em dias livres de ventilação e em mortalidade quando você usa a metilprednisolona comparado com o placebo, num estudo que também não era grande, era um estudo de 100 e poucos pacientes em cada braço, 140, 150 pacientes em cada braço, e usando corticoide numa fase mais tardia nesse grupo de pacientes. Então, isso ficou em aberto, né? Essa é a utilização do corticoide em síndrome do desconforto respiratório agudo. Né? Então, vejam aqui que não tem diferença estatisticamente significante na mortalidade, mas notem, também não dá para ver a significância estatística, mas notem que existe quem recebeu metilprednisolona saiu mais rápido do ventilador, o número de dias livres de ventilação foi maior, com diferença estatisticamente significante, do que quem recebeu o placebo, e também os dias livres de falência cardiovascular foi maior em quem recebeu metilprednisolona em relação ao placebo. Mas vejam que, olha o estudo, 90 doentes num braço, 89 doentes no outro. Felizes eram esses investigadores que conseguiam publicar no New England 180 pacientes. Né? Claramente, esse estudo não tem poder estatístico para demonstrar diferença estatisticamente significante na mortalidade, mas mostrou que dias livres de ventilação era estatisticamente significante e dias livres de falência cardiovascular também era estatisticamente significante. Até que esses dados foram unidos numa meta-análise, e as meta-análises sugeriram um efeito benéfico do corticoide em pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo, principalmente quando o corticoide era administrado numa fase mais precoce, antes dos pacientes já terem aquele processo fibrótico, fibroproliferativo da síndrome do desconforto. Isso fez, então, com que o Jesus Villar publicasse o estudo DEXA-ARDS, que foi o estudo que nós usamos como base para realizar o estudo Codex. Né? Então, o Jesus Villar publicou o DEXA-ARDS no começo de 2020, janeiro de 2020, e a despeito de algumas limitações, o estudo demonstrou que quando você usa dexametasona para pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo, você
melhora significativamente a mortalidade, você reduz a mortalidade desses pacientes, aumenta significativamente a sua sobrevida, aumenta o número de dias livres de ventilação mecânica, tá? E tem uma melhora clínica substancial quando você usa a dexametasona para esses doentes. Dexametasona, 20 miligramas por 5 dias, depois dexametasona 10 miligramas também por 5 dias. No estudo do Jesus Vilar, não houve diferença estatisticamente significante em termos de eventos adversos, por exemplo, hiperglicemia, novas infecções ou presença de barotrauma nesses pacientes. Então, se você olhar as evidências, juntando tudo que eu falei até agora de estudo clínico para embasar digamos assim, o racional para fazer o corticoide para a Covid-19, quando você faz um apanhado geral, você vai ver que em estudos em outros vírus, em estudos observacionais, talvez efeitos maléficos, em síndrome do desconforto, em pneumonia adquirida na comunidade, possíveis efeitos benéficos em ensaios prospectivos randomizados, mas ainda falta o grande ensaio prospectivo randomizado para demonstrar isso. Em síndrome do desconforto, quando usado na fase tardia, provavelmente não benéfico, mas quando usado na fase precoce, aqui foi 24 horas de tratamento, né, de identificação da síndrome do desconforto, existiria um efeito benéfico de você usar o corticosteroide. Então, tudo isso gerou, claro, um interesse muito substancial de se usar corticoide para pacientes com Covid-19. No começo da pandemia, tipo março ou abril, saiu um estudo observacional no JAMA Internal Medicine, sugerindo que pacientes que usaram metilprednisolona estavam associados, na utilização de metilprednisolona estava associada à redução de mortalidade nesses pacientes. Isso também nos estimulou, e estimulou, obviamente, outros investigadores a nível mundial a estudar corticoide para a Covid-19. Vantagens do corticoide: é barato, é totalmente difundido no mundo inteiro, dificilmente você não tem corticoide em todos os lugares, né? A gente conhece os principais efeitos colaterais desse medicamento, precisa ficar de olho, mas a gente conhece os principais eventos adversos, então tem inúmeras vantagens você usar o corticoide para tratar Covid-19. E eu já começo dando logo o estudo que mudou o paradigma da utilização do corticoide para Covid, que é, obviamente, o estudo Recovery, né? Então, o que é o Recovery, para quem não conhece? É um estudo pragmático, tá? De inserção da pesquisa na prática clínica. Então, os investigadores, eles incluem praticamente todo mundo da UTI no estudo, seja para o braço tocilizumab, seja para o braço azitromicina, seja para dexametasona, seja para plasma de convalescente, seja para aspirina, seja para colchicina. Então, chegou um doente, eles vão incluir esse doente nos braços do Recovery. Então, não dá para você coletar uma ficha clínica que tenha complacência pulmonar, volume corrente. Mal dá para coletar o dado basal do doente e o desfecho. Então, o Recovery, por ser pragmático e por estar embebido na prática clínica, ele tem pouquíssimas informações, além dos dados clínicos basais dos pacientes e do dado de desfecho, que no caso aqui é a mortalidade aos 28 dias. Então, o Recovery mostrou que quando você usava uma dose de corticoide de 6 miligramas de dexametasona durante 10 dias, isso se associava, ou isso reduziu significativamente a mortalidade dos pacientes. Principalmente no subgrupo de doentes que estavam em ventilação mecânica invasiva ou que estavam utilizando oxigênio. O Recovery não conseguiu demonstrar um benefício nos pacientes que estavam hospitalizados sem precisar de oxigênio-terapia, tá? Então, esse é o dado do Recovery que não recebeu oxigênio. Vejam que as curvas são muito parecidas e até a mortalidade com a dexametasona abre um pouco em relação ao cuidado usual. Aqui não tem diferença estatisticamente significante, porém, isso precisa ficar bem claro que utilizar a dexametasona fora do contexto de maior gravidade, que é o indivíduo que está recebendo oxigênio, ou está em ventilação não invasiva, ou está em
catéter nasal de alto fluxo, ou está entubado, ou está em ECMO, pode se associar a malefício. Então, o que a gente tem visto muito no contexto da pandemia é utilização de dexametasona para paciente ambulatorial, para paciente hospitalizado sem oxigênio-terapia, e isso pode, tá? Não faltam evidências para demonstrar isso, mas isso pode se associar a um tempo mais longo de doença, exatamente por conta do que eu falei para vocês do MERS, né? Então, um surgimento de inflamação numa fase mais tardia da doença, sem uma evidência clara de benefício. Então, até o momento, não existe recomendação de você usar corticoide em indivíduo ambulatorial ou indivíduo não hospitalizado, ou ainda em hospitalizado sem necessidade de oxigênio, tá bom? E aí, quando o Recovery foi publicado, o estudo brasileiro que estava em andamento, que foi o estudo Codex suspendeu as suas inclusões. A diferença entre o Recovery e o Codex é que o Codex foi mais granular do ponto de vista de dado clínico. A gente coletou dado de segurança, coletou dado de evento adverso, tá? E a gente usou a dexametasona numa dose maior, exatamente igual àquele estudo que eu mostrei para vocês do Jesus Vilar, né? E usou a dexametasona para pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo moderada a grave. Então, é uma população específica, é um trial de terapia intensiva, o Recovery é um trial de hospitalização, aqui é um trial de medicina intensiva, com uma dose maior de dexametasona, exatamente porque esses pacientes podem ter uma resposta inflamatória mais exacerbada do que os pacientes que estavam apenas hospitalizados, né, e que não evoluíram para a síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, esse estudo foi publicado no JAMA no dia 2 de setembro de 2020. Nós randomizamos 299 pacientes para receberem dexametasona e cuidado padrão. E o nosso desfecho primário foi dias livres de ventilação durante os primeiros 28 dias. E nós conseguimos demonstrar, assim como o estudo DEXA-ARDS, que a dexametasona aumentou o número de dias livres de ventilação mecânica com diferença estatisticamente significante nesse estudo, nesse grupo, tá? Demonstrando, então, que a dexametasona é benéfica e, já antecipando uma possível pergunta de vocês, a gente poderia dizer que existiria uma faixa de benefício de dose da dexametasona, desde uma dose de 6 miligramas para um paciente hospitalizado não em síndrome do desconforto, mas para aqueles pacientes que estão evoluindo com síndrome do desconforto ou com necessidade de aumento de oxigênio-terapia, você poderia eventualmente aumentar a dose até chegar nessa dose de 20 miligramas do estudo Codex. Existe um estudo escandinavo, que já deve estar com uns 300 ou 400 pacientes, que está comparando 6 miligramas com 12 miligramas de dexametasona para ver se existe benefício dessa dose diferente desse medicamento para esses pacientes, tá? Então, eventualmente, a gente vai ter um dado para nos guiar ainda mais nessa evolução clínica desses pacientes. Então, a gente viu também que, do ponto de vista de segurança, não houve diferença em termos de evento adverso grave, seja dexametasona, seja cuidado padrão, sem diferença em termos de diagnóstico de infecção, pneumonia associada à ventilação, infecção de catéter. Esses eventos adversos eles foram reportados pelos investigadores e adjudicados por um membro cego para se o paciente tinha recebido dexametasona ou cuidado padrão. Existe alguma limitação de você ter evento adverso reportado pelo investigador, tá? Mas, de fato, era o que dava para ser feito no cenário da pandemia, né? No cenário das unidades de terapia intensiva brasileiras, cuidando desses pacientes. E aí, junto com o Codex, foi publicado o CAPE COVID, que eu não trouxe aqui, mas foi publicado também o REMAP-CAP, que utilizou a hidrocortisona, né, e usou uma análise um pouco diferente da nossa análise. Eles usaram uma análise bayesiana, né, e eles demonstraram que, apesar do estudo ser interrompido também precocemente por conta do Recovery, o REMAP-CAP também demonstrou um efeito da hidrocortisona na melhora clínica dos pacientes. Então, quanto mais azul aqui, mais os pacientes ficam livres de disfunção orgânica. E vejam aqui, quem não recebeu hidrocortisona tem pouco azul, né, e um pouquinho de azul claro. Quem recebeu hidrocortisona
seja na dose de choque, seja na dose fixa para COVID, né, para pneumonia por COVID, teve mais dias livres de disfunção orgânica nesse cenário, e na análise bayesiana, acima de 70% a 80% de probabilidade da hidrocortisona ser benéfica para esses pacientes. Então, quando você junta Recovery, Codex, Remap-Cap, e vocês vão ver a meta-análise, fica claro o benefício da utilização dos corticosteroides. Então, a OMS fez uma meta-análise dos nossos estudos, e no dia 4 de julho, eles publicaram o seu guidance, na verdade, isso aqui é do dia 2, mas foi publicado no BMJ dia 4 de setembro, perdão, a sugestão da OMS de que pacientes críticos devam receber corticoides sistêmicos dexametasona na dose de 6 miligramas. Essa é a meta-análise, foi publicada junto no JAMA, né, também no dia 2 de setembro, onde os nossos estudos, né, estão aqui, Codex, Recovery, Dexa-COVID, Cape-COVID, Remap-Cap, juntando tudo, claro, que tem uma influência significativa do Recovery, porque é o estudo mais power aqui, né? Mas nós não fizemos tão feio assim, e nem também o Cape-COVID, né? E o Remap-Cap também tem um número razoável de doentes. Mas juntando tudo, houve uma diferença estatisticamente significante da utilização do corticoide. Então, por isso, a recomendação da OMS de se usar o corticoide para a COVID-19. Falando um pouquinho, então, aqui de evento adverso, né? Então, eu gosto do Botero, ele representa bem o que o corticoide pode causar, né? A gente sabe que o corticoide tem os seus eventos adversos, hiperglicemia, eventualmente aumento da incidência de infecção, retenção de sódio e água, né? Então, é sempre importante, quando você usa o corticosteroide nesses pacientes, você avaliar, né, os possíveis efeitos deletérios da medicação. Então, vejam aqui que incidência de hiperglicemia foi estatisticamente significante, 10% a mais de risco relativo de incidência de hiperglicemia, hipernatremia também com a utilização do corticoide. Então, fiquem de olho em possíveis eventos adversos relacionados à utilização dos corticosteroides para esses pacientes com COVID-19. Vejam que isso aqui não é de COVID, né? É uma meta-análise para choque séptico, mas tudo isso também é válido para você avaliar o COVID-19, né? Então, esses efeitos adversos também valem para a população de COVID-19. Então, para concluir as perguntas iniciais, né? Então, quem? Paciente com COVID-19 necessitando de internação hospitalar e uso de oxigênio. Não deve ser administrado a pacientes com COVID-19 sem necessidade de O2 ou no início dos sintomas, a menos que você tenha uma indicação, tipo broncoespasmo, qualquer outra indicação para o corticoide. Qual? Os estudos foram feitos com dexametasona. Metilpred é benéfica? Muito provavelmente sim. Hidrocortisona também, muito provavelmente, seja benéfica, né? Então, provável que o efeito de classe seja mais substancial do que simplesmente dizer que a dexametasona é melhor do que a hidro e do que a metilprednisolona. A vantagem da dexametasona é que a meia-vida dela é mais longa, né? Então, você pode usar a dexametasona uma vez por dia só e não precisa ficar fazendo várias vezes como a hidrocortisona ou como a metilprednisolona. Como eu disse, qual é a faixa de dose? Quanto você pode usar? Faixa de dose, né? Então, a rigor, você poderia usar a dose do Recovery, você poderia usar a dose do Codex, né, para esses pacientes, e como você precisa monitorar estritamente os efeitos adversos, principalmente glicemia, sódio, potássio, né, o risco de infecção, alteração neurológica que o corticoide pode causar. Então, a gente sabe, fundamentalmente, quais são os eventos adversos relacionados com a utilização do corticosteroide nesse contexto do COVID-19. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Eu estou à disposição. Podem acordar agora, tá? Não preciso bater palma, obrigado. Mas, brincadeiras à parte, estou à disposição. Posso responder as perguntas, tá bom? Muito obrigado, Luciano. Foi excelente a sua apresentação.
E eu acho essa abordagem, essa forma de abordagem muito interessante, muito boa, da fisiopatologia, pegando para outros vírus, pneumonia bacteriana, AIDS, e depois entrando finalmente nos estudos de COVID. E várias das minhas dúvidas, por exemplo, já foram sanadas. A gente vai abrir, então, para o público, quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, deixar aberto. Alan, Tiago também. Oi. baixa a tua câmera, que a gente só está vendo seu olho. Isso, melhorou. Obrigado. Valeu. Pessoal, alguém tem algum comentário, algum questionamento, alguma pergunta, pode mandar aí pelo chat, ou então levantar a mãozinha, ou simplesmente abrir o microfone e se manifestar. Enquanto isso, eu vou perguntar algo sobre o efeito da DEXA, esse efeito de classe. Me parece que na meta-análise da OMS, quando ele pega aqueles estudos 7, eu fiquei na dúvida se na hidrocortisona parece que não tem diferença, né? Será que é porque os estudos com hidrocortisona são menores, e por Acho que isso que não sim, conseguem? viu? Eu Porque acho que sim. Eu acho que sim. Quando você olha o... Deixa eu até olhar a meta-análise de novo, mas quando você olha o Remap Cap, o Remap Cap, ele é... Os estudos maiores, eles são... Existe uma tendência, né, de demonstração do benefício tanto no Cape Covid quanto no Remap Cap. É que, de fato, os intervalos de confiança ultrapassam o 1. Então, você não pode dizer que tem um benefício claro, né? Eu não consigo ver muito motivo para dexametasona funcionar e a metilprednisolona, que é o preferido de 10 entre 10 pneumologistas, né, funcionar também e a hidrocortisona não funcionar, né? Então, a Ana está dizendo que é mesmo. Ó. Eu acho que ela gosta mais da metilpred. Né? Então, isso é uma coisa que a gente também conversa bastante com os pneumos aqui do hospital. Então, assim, eu acho que é efeito de, não tem por que não ser efeito de classe, né? Isso daí. Mas, de fato, precisa ser mais estudado. A gente não sabe se realmente... a grande verdade é que os estudos que demonstraram, os maiores estudos que demonstraram benefício foram com DEXA, né? Então, em teoria, né? E mesmo essa questão de que muita gente fala, a metilprednisolona tem menor penetração pulmonar, melhor penetração, maior penetração pulmonar, tal. Eu não sei se isso foi, assim, não é, obviamente, uma literatura que eu acompanho muito, né? Mas eu não sei se isso foi comparado, por exemplo, com dexametasona, né? Em termos de penetração pulmonar. Eu sei que foi comparado com prednisolona, se não me falha a memória, mas, assim, né, acho que fica muito mais como uma tradição de que a gente já usava a metilprednisolona mesmo, né? E do que, fundamentalmente, a gente ter uma comprovação de que realmente só a metilprednisolona funciona, ou só a Dexa, ou só a hidrocortisona. Okay. O que é importante eu acho que a gente eu acho que esse comentário é válido, seja metilpred, seja hidro, seja Dexa, é importante a gente tentar se ater a faixas terapêuticas que sejam compatíveis com as faixas terapêuticas que foram estudadas no Recovery e no Codex, por exemplo, né? Por exemplo, eu já vi eu tenho acompanhado pacientes via telemedicina no Brasil inteiro, e eu já vi pacientes recebendo 80 miligramas de dexametasona por dia, tá? Ou seja, uma faixa totalmente fora do cenário que foi estudado, né? Então, a dose imunossupressora, mini pulso, tal, tem até um estudo retrospectivo e de má qualidade que fez mini pulso nos doentes e sugeria um benefício, mas eu acho que a gente precisaria de uma evidência maior, porque quando você associa corticoide em alta dose com essa história de que tem muita gente também tomando tocilizumab, com doente de longa permanência em UTI, você está pedindo para gerar um aspergilose, gerar uma infecção fúngica qualquer, ou mesmo superinfecções bacterianas, né, que a gente sabe que esses pacientes com Covid também têm bastante. Com certeza. E aproveitando esse gancho, com essas doses nos estudos, pelo menos na meta-análise da OMS, ele chega a fazer também análise de efeitos adversos e tirando, como você falou, hiperglicemia, hipernatremia, mas fraqueza muscular, superinfecção bacteriana, parece que não demonstrou, né? Então, com essa dose, pelo menos parece que está... Fraqueza muscular em Covid a gente não sabe, tá? Nenhum estudo analisou fraqueza muscular. Então, eu não sei se os menores analisaram, mas nós não analisamos. E o Recovery esquece. O Recovery não analisou nada de segurança, né? Absolutamente nada. Então, é difícil a gente falar, né? Os efeitos adversos que os estudos avaliaram foram os mais comuns mesmo. Infecção, hiperglicemia. Mas, muito provavelmente, quando você soma
bloqueador, sedação, imobilismo, desnutrição, corticoide, fraqueza muscular, sem sombra de dúvida, esses doentes vão ter mesmo. Então, não tem muita... Mas a evidência não está clara para isso mesmo, não. Tem uma pergunta aqui de um clone meu, Alan Neves. Boa noite. Você até comentou a parte que era sobre o rebote, né? Ele recomenda desmame de corticoide e uso de antiamítico, né? No caso deve ser provavelmente ivermectina para estrongiloidíase disseminada ou hiperinfecção, né? Então é algo bem interessante, né, no Brasil. Sim, isso sim, né? Então existe até uma sugestão do JAMA, né, com essa história de dar corticoide em dose alta, sobre a necessidade de você prevenir, né, estrongiloidíase, e tem mais alguma outra coisa. Infectos, me ajudem. O que previne com corticoide? O que prevenir? Giardíase, amebíase, não sei. Tem alguma outra coisa além de nossa estrongiloidíase? Preocupação geralmente é mais estrongiloidíase disseminada. Mais disseminada, né? Estrongiloide disseminada. Então, mas com certeza. Alguns acham que toda sepse por gram negativo, de forma não explicada no Brasil, você também tem que pensar em estrongiloidíase, né, que está arrastando o gram negativo para a corrente sanguínea. E sobre desmame de corticoide, tem essa pergunta também. Isso. Desculpa, eu esqueci a pergunta inicial. Então, assim, tem uma discussão bastante substancial sobre se realmente a dose do recovery é a dose certa ou é uma dose baixa, 6 miligramas. O tempo de utilização, 10 dias, é o tempo certo ou um tempo curto, né? Então, do ponto de vista de evidência, a gente não tem muita coisa em COVID. Aliás, a gente não tem quase nada em COVID que sugira que a gente deve usar por mais do que 10 dias. Tem um trabalho que saiu há pouco no Annals da American Thoracic Society, sugerindo que corticoide, eu acho que era metilpred, estou até com esse estudo aqui, depois eu posso mandar para vocês, numa fase mais tardia poderia ter benefício. Mas era um estudo retrospectivo de centro único, tal, era muito mais uma geração de hipóteses. Mas na prática, o que a gente tem feito mesmo é, assim, o doente tomou 10 dias, o cara está pronto para ir de alta, está melhor, tal, suspendeu o corticoide, ele volta a ficar inflamado ou volta a fazer febre, PCR volta a subir. Eu acho que a gente tem feito screening de infecção, então faz um scan do cara, né, eventualmente tomo, culturas, etc., pesquisa, sei lá, CMV e tal. Se não deu nada, volta o corticoide, né, e a gente nota que... mas, de novo, tudo isso é super empírico, tá, pessoal? Não tem nenhuma evidência para falar isso. Às vezes, mas, obviamente, devem existir doentes que vão precisar de um curso mais longo de corticoide do que simplesmente os 10 dias que o recovery preconizou, né? Então, a galera que está mais inflamada, 6 miligramas por 10 dias é uma dose relativamente pequena. E quando você suspende de vez, pode mesmo ter um rebote. Conversando com colegas, isso é uma opinião de muita gente, pneumos, infectos, intensivistas, que veem esses pacientes, quando suspende, dá uma reinflamada e você volta o corticoide, óbvio, faz screening de infecção, não acha nada, volta o corticoide, a febre some, o PCR volta a cair, o leucograma dá uma melhorada. Então, é muito causa-efeito, digamos assim, né? É uma relação temporal grande entre a suspensão e a febre e o retorno do corticoide e a melhora. Mas, de novo, é incerto, né? É pouco baseado em evidência isso aí. Sim. E aí, aproveitando essa pergunta, alguém pergunta também se, para esses pacientes que têm um rebote ou que precisam de mais de 10 dias, estão em VM e continuam grave, se troca para hidrocortisona, se existe algo... Não, a gente tem voltado Dexa mesmo, mas, de novo, sem evidência, né? O que a gente faz aí, sim, é um desmame mais progressivo. Você volta a dose que ele estava antes, e aí vai desmamando, ao invés de suspender abruptamente, você vai desmamando mais lentamente essa dexametasona ao longo de, 10, 15 dias de novo. Então, ele toma 20. E os pneumos, né, eles usam por tempo maior. Inclusive, quando a gente está no ambulatório, eles continuam dando dexametasona. Dexa não, metil, né? Na verdade, pred, né? Quando o cara sai, é pred, né? Então, eles continuam dando pred por um tempo maior, também baseado nessa prevenção, digamos assim, ou redução dessa fibrose pulmonar que esses pacientes têm ao longo dos meses aí, né? Que a gente sabe que o COVID também tem uma fibrose pulmonar substancial. E a gente tem visto, os pneumos aí podem falar um pouco sobre isso, alguns têm BUP, né? Então está no protocolo para corticoide para BUP, né?
A gente tem visto por aqui. Exatamente. Quando tem BUP, então, né, pneumonia organização, né? Então, sem dúvida, tem que usar mesmo, né? Então, uma das coisas do nosso estudo é que não é tão simples você fazer estudo de corticoide em SARA, porque 35% dos doentes do grupo controle, do grupo cuidado padrão, tomaram corticoide, ou porque chocaram, ou porque tiveram broncoespasmo, ou porque evoluíram com BUP. Então, tinha outros motivos para você tomar corticoide. E mesmo assim, a gente conseguiu, eu não comentei isso na aula, mesmo assim, mesmo com 35% dos doentes no grupo cuidado padrão tomando corticoide, a gente conseguiu demonstrar o benefício da utilização do corticoide, né? Então, supostamente, intuitivamente, esse benefício seria até maior se ninguém do grupo controle tivesse tomado corticoide, intuitivamente falando, né? Tá. Eu vou passar a palavra, então, para o Thiago. Eu vou só fazer uma pergunta mais básica. Eu percebi que a maior parte desses estudos são abertos. Como a gente está trabalhando com desfecho duro, né, de mortalidade, ventilação mecânica, então o cego não seria muito, assim, uma coisa muito valorizada, né? Não seria muito necessária. É isso? Está certo dizer isso? Ou o ideal é o cego? Porque eu acho que o Covid foi um... Desculpa. Não, pode falar, pode falar. O Cape Covid me parece que foi o único cego e que foi o que não demonstrou significância estatística, né? Os outros foram abertos e demonstraram. E estão, às vezes, um pouco de pezinho atrás, assim, né? O maior de todos foi um pragmático, né? Onde 1.700 pacientes sumiram da análise, né? Só fazendo um pouquinho de advogado do diabo, né? De advogado do diabo, exatamente. Mas... assim, quando você avalia o cenário da pandemia, onde você precisava de respostas meio urgentes, né, para essas dúvidas clínicas importantes. Será que corticoide funciona? Será que cloroquina funciona? Né? Será que a azitromicina funciona para esses doentes? Quando você tinha esse contexto, a gente até pensou na possibilidade de fazer um estudo fechado, né, um estudo randomizado, né, e controlado por placebo. Mas quando a gente foi conversar com a indústria, né, a Axê, que aliás eu preciso agradecer a Axê por ter fornecido o Decadron, né, a dexametasona para o nosso estudo, quando a gente foi conversar com eles, falaram, olha, é uma despesa financeira maior para a gente, que já estamos doando os medicamentos, já estamos dando seguro, etc. A gente vai ter que parar a produção da fábrica para produzir o placebo, isso vai demorar mais tempo ainda, né? Então, a factibilidade de você fazer um estudo controlado por placebo num cenário de uma pandemia é menor. E como a gente precisava de respostas rápidas, a gente acabou optando por fazer um estudo aberto, e foi mais ou menos a mesma justificativa que o Recovery usou para fazer o estudo aberto. De fato, quando você analisa desfecho duro, assim, você tem menos influência de um estudo aberto do que se fosse um desfecho do tipo tempo até cura clínica, melhora dos sintomas, etc. Mas mesmo assim você tem uma coisa que se chama efeito Hawthorne, né? O fato do médico da UTI saber que o doente estava tomando a dexametasona, se o cara for um dexa believer, ele pode, por exemplo, dar mais gás naquele doente. Não, vamos lá, vamos ajustar o ventilador, vamos fazer balanço negativo e tal. E no cara que está tomando placebo, ou que está placebo não, que está no grupo controle, esse aqui, tudo bem, vamos ajustar tal. Obviamente, eu estou exagerando, mas isso é um viés implícito que é descrito quando você cuida de um doente no estudo aberto, né, o chamado efeito Hawthorne. Quando você está observando a pessoa tende a tratar melhor, né, a trabalhar melhor e a cuidar melhor. Então, quando você está num estudo onde você sabe qual é o tratamento e você não sabe qual é o cuidado padrão, você equaliza mais essa equação, né? Você ajusta melhor essa equação. Quando você sabe, sempre tem algum criticismo em relação a isso, mesmo com desfecho duro. E o nosso desfecho também é um desfecho de dias livres de ventilação, que é um desfecho que pode ser influenciável pela prática clínica local, né? Então, eu vou estudar mais rápido, eu vou demorar mais tempo. A gente penalizou o nosso desfecho primário, incluindo a morte, como 0 dias livres de ventilação, independente se o doente ficou fora do ventilador ou não. Mas, mesmo assim, também é sujeito a críticas, né? Então, é uma questão de... No cenário de uma pandemia, é difícil você conseguir fazer aquele desenho de estudo controlado por placebo, né? Padrão, digamos assim, que a medicina baseada em evidência exige, né? Mas, assim, quando você nota
a somação do dado clínico demonstrando o benefício de vários estudos conduzidos por pesquisadores diferentes, em cenários diferentes, eu acho que isso te dá um respaldo bastante grande em relação a essa intervenção, né? Sim. Tiago, e aí, algum comentário, pergunta? Oi, boa noite, Luciano. Primeiramente, parabenizar pela aula, agradecer por estar aqui conosco, né, nesse momento. Imagina. Eu tenho um questionamento de algo que, bom, nessa pandemia a gente viu um monte de coisas acontecendo, as pessoas tomando medicações sem evidência, né, que foram persistindo, enfim. E uma das coisas que eu vi alguns colegas fazerem, né, foi guiar o uso de corticoide baseado em marcadores inflamatórios, marcadores clínicos mesmo de inflamação, para definir se deveria ou não utilizar. Eu queria saber se tem alguma evidência, se você conhece algum trabalho que tenha utilizado isso para definir, né, tempo de iniciar, até um pouco mais precocemente. Não, eu não conheço nenhum estudo que usou marcador inflamatório como base para você usar o corticoide. Faria sentido, né? Você só fazer naqueles pacientes com PCR mais alto ou naqueles pacientes com ferritina mais alta. E IL-6, se fosse factível de dosar na maior parte do serviço, o que não é. Então, faria sentido, né? Isso que muita gente sugere para ser o grande trial da pneumonia, né? Na pneumonia adquirida na comunidade grave, que precisa de internação, você poderia usar esse desenho de fazer um enriquecimento preditivo, né, da sua amostra. No corticoide, não. No tocilizumab, por exemplo, tem, né, tem estudos que fizeram isso, pegaram pacientes com marcador inflamatório aumentado, né, com dedímero aumentado, com PCR aumentado e randomizaram para tocilizumab. Mas no corticoide eu não tô ciente, muito menos que tenha demonstrado alguma diferença nesse contexto. O marcador mesmo para corticoide ficou Acho que oxigênio, a né? Ana Então, queria fazer uma pergunta. Ana Tereza, né? Estava aqui na espera. Então, boa noite, excelente aula, fantástica essa revisão e muito bom a gente poder discutir dessas questões clínicas assim que Fala mais afetam alto, Ana, por bastante. favor, que está bem baixinho. Consegue agora ouvir? Melhorou. Melhorou? Então, todos nós, né, vimos desse ano tentando definir o que seria melhor para os nossos pacientes e depois que saiu, consegue ouvir ou não? Agora sim. Desculpa, fala de novo. Todo mundo viu esse ano? Isto. Então, assim, depois que houve a publicação do Recovery, nós passamos a usar o corticoide sistematicamente na dose de 6 miligramas e para quem estava seguindo os pacientes na enfermaria, estava sendo bastante, vamos dizer, curioso o fato de que eles não melhoravam. Eles não melhoravam e a tendência natural do pneumologista era escalonar essa dose do corticoide. Depois dos 4, 5 dias, não melhorou, o que é que eu vou fazer? Vou parar? E aí a gente vinha aumentando a dose para 1 miligrama quilo de metilprednisolona e muitos, eventualmente, terminaram indo para a UTI e o percentual de melhora ou não, a gente não vai conseguir garantir de um modo, vamos dizer, sistemático, sendo só uma observação em registro. Mas essa percepção de que aquele que não... na verdade, quantos pacientes, qual o percentual de pacientes que começava a dexametasona na primeira fase, no estudo de vocês, ou na segunda fase? Para a gente ter essa noção de quando iniciar, já garantindo que eles estavam hipoxêmicos do começo. No Codex, você está querendo dizer? Sim. No Codex, os doentes começavam a receber dexametasona quando o diagnóstico de síndrome do desconforto respiratório agudo era feito. Na maior parte das vezes, era quando eles eram intubados. Então, era uma fase mais, assim, mais tardia da doença, né? Uhum. Em média, posso até abrir o estudo aqui, mas eu acho que foi com 10 dias da doença que... Deixa eu abrir o estudo aqui, peraí. Deixa eu achar aqui. Mas eu acho que era com 10 dias da doença que o... Só
Só um minuto. E que, de fato, foi essa dose mais alta do que do recovery, não é? Foi uma dose mais alta do que a do recovery. Mas era por volta do 10º dia da doença, se não me falha a memória, e os doentes... exatamente, ó. Tempo desde o início dos sintomas, 9 dias no grupo mediana, né? 9 dias no grupo DEXA, 10 dias no grupo controle. Então, em termos de randomização, era 9 a 10 dias de doença em média. Então, alguns já vinham com hipoxemia, com infiltrado pulmonar, mas não tinham sido intubados ainda, então não perfaziam os critérios de síndrome do desconforto respiratório agudo moderado a grave. Quando eles eram intubados, faziam a gaso e confirmavam a hipoxemia, aí eles entravam no estudo Codex. Então, foi com média de 9 a 10 dias. Se você pensar, ainda para síndrome do desconforto, ainda é no momento precoce da doença, né? Que os estudos anteriores, eles usavam em SARA depois de 15 dias de tubo, né? Digamos assim, era na fase fibroproliferativa mesmo, quando os doentes já estavam mais avançados no contexto do diagnóstico. Então, essa é a diferença, né? Mas a gente não viu diferenças, tudo bem, eram amostras pequenas, mas a gente não viu diferenças entre quem começou menos de 7 dias e quem começou mais de 7 dias. E era critério de exclusão eles estarem usando uma dose diferente ou menor de corticoide antes? Se eles estivessem usando corticoide mais de 24 horas, eles não podiam entrar. Então a gente perdeu muito doente por isso. Já vinham tomando corticoide há mais do que 24 horas do hospital de campanha, entendeu? Ou mesmo da enfermaria do hospital. Então, a gente perdeu vários pacientes por conta disso. No recovery, pelo que eu lembro, 60% dos pacientes usando oxigênio suplementar e 16% em ventilação mecânica, o resto em ar ambiente, né? E aí aquela diferença maior em ventilação mecânica, intermediária no O2 suplementar e nenhum benefício em ar ambiente, né? E daí veio a sugestão da JC, né, que eles recomendam usar corticoide em COVID crítica, eles sugerem usar corticoide em COVID grave e sugerem não usar corticoide no restante dos pacientes. Né? Exatamente. São bem esses termos que eles utilizam, né? Exatamente, é bem isso aí mesmo. Alan, eu tenho uma pergunta. Nando? Isso. Boa noite, Luciano. Parabéns pela aula. Uma pergunta assim de cunho bem prático. De uma forma geral, nos seus pacientes que não têm uma outra indicação para usar corticoide, não tem asma, não tem DPOC, não tem BUP, não tem nada disso. Qual a dose que você usa habitualmente? E se nesses pacientes, o que é que você leva em conta para aumentar a dose do corticoide, por exemplo? Se é que você aumenta em algum momento, o que é que te leva a aumentar a dose? E qual é a dose que você usa habitualmente? Quando o doente começa comigo na enfermaria, digamos assim, ou no andar, um paciente que eu estou acompanhando como clínico, eu começo com 6 miligramas habitualmente, obviamente quando ele está em uso de oxigênio. Quando eu vejo que o marcador inflamatório está aumentando a despeito do 6, está piorando o infiltrado pulmonar, eu frequentemente aumento já, mesmo fora da ventilação mecânica, isso aí é uma adaptação, digamos assim, para a dose do Codex, tá? Para a dose de 20 miligramas, 5 dias, depois mais 10 miligramas durante 5 dias. Mas, de novo, isso aí não é empírico, hein? Totalmente. Eu falei na aula que tem um estudo comparando 6 com 12, então talvez 12 seja melhor do que 6 e a gente vai saber quando esse estudo for publicado. E aí o que eu acho que precisa também ver é, por exemplo, outras coisas que podem te fazer repensar a dose o meu paciente é um diabético frequentemente descompensado. Será que vale a pena eu começar com 20 miligramas e não está tão inflamado assim, o PCR não está tão alto assim? Será que não vale a pena eu começar com 10 ou com 6, né? Então, essas coisas a gente tem que ver para, digamos, balancear o efeito do corticoide sobre, né, do ponto de vista benéfico, né, sobre a inflamação pulmonar versus o efeito adverso. Qual o ponto de corte de PCR que você usa? A PCR é tão Pois variável, por isso que eu estou perguntando. De acordo com cada hospital, eu vejo muito mais a tendência, cara, muito mais a evolução ao longo dos dias, né? Então, o PCR do Sírio, um PCR alto
10 já é um PCR bastante alto no sírio-libanês, por exemplo. Então, eu vejo esse tipo de evolução ao longo dos dias e vou vendo, assim, o paciente está ficando mais hipoxêmico, tá? O PCR subiu ou não caiu, o infiltrado pulmonar aumentou, repetiu a tomo, ou piorou no raio-x. Aí, quando você está notando que a coisa está começando a degringolar, você está começando a perder, eu sento o dedo no corticoide. Sem muita pena, né? Porque aí é uma coisa que você pode fazer para tentar evitar que o paciente vá para o tubo, né? Do ponto de vista medicamentoso, é o que você tem para fazer. A gente não faz anticoagulante, né? Mudando de assunto, a gente não faz anticoagulante dose plena, a gente dá no máximo uma dose mais alta de profilaxia, então tipo uns 60 miligramas de enoxaparina, mas a gente não faz, menos que tenha TVP, a gente não faz 80 de 12 em 12, por exemplo, né? Tem até os estudos grandes foram suspensos, né? Vocês sabem disso, os estudos em paciente crítico foram suspensos que usavam anticoagulação plena, né, para esses doentes por segurança, né? Então, aparentemente tem mais evento de sangramento do que a gente poderia imaginar. Então, o que a gente pode fazer é corticoide, a gente dá um antibiótico também, por via das dúvidas, na maior parte das vezes, e é isso, e suporte, né? Ok. Pessoal, mais alguma coisa? Mais algum questionamento? Só um comentário simples. Então, assim, a gente se baseia no que foi visto e nos estudos clínicos controlados. Mas, no final do dia, essa questão desse feeling da tendência do paciente, né, leva a gente a fazer a customização da dose. Não tem jeito. Aí, um dos problemas é por quanto tempo a gente insiste com aquela dose. E uma das coisas que a gente tem conversado na UTI lá do nosso hospital agora é exatamente, talvez, avançar, mas depois recuar, talvez depois desses 10 dias. Se não melhorou, não vai melhorar por conta daquela dose alta e só vai aumentar nos efeitos colaterais. É uma possibilidade também, né? É uma possibilidade. O que a gente faz um pouco diferente, a gente acaba mantendo essa dose por um tempo mais longo, aí apostando aí no possível efeito antifibrótico do corticoide nessa fase mais tardia. Mas, de novo, né, tudo isso que é feito depois dos 10 dias é feeling, é zero evidência, né? Zero evidência. Quem sabe a gente vai ter algum observacional que mostre um possível efeito benéfico do corticoide mais tardio, né? Mas, por enquanto, nem observacional a gente tem. A única coisa que eu posso dizer é que os que saem de alta e são acompanhados com os pneumos, em geral, mantêm, quando tem o padrão de BUP, esse corticoide em desmame lento por 4, 6 semanas, a depender da gravidade. E eles, de fato, melhoram, repetem já teste de função pulmonar, mostrando pouquíssima sequela ao final. Ótimo. Então, tem um feeling, não é, que tem sido guiado por essa percepção também depois. Com certeza. Ok, pessoal, são 20 e 42 minutos. Agradeço muito a presença de todos, agradeço muito, doutor Luciano, pela aula. Não sei o que foi mais interessante, se foi a aula, se foi a discussão, que foi muito bacana contar com sua experiência, a troca de experiência foi muito interessante para mim, acho que foi muito bom. E é isso, pessoal. Boa noite a todos, obrigado pela presença, doutor Luciano, mais uma vez, muito obrigado, foi muito bom.